Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Que estejamos juntos em unidade e em fraternidade, que o mundo é um círculo e tudo gira em torno desse círculo, e o centro de tudo é Deus. E quanto mais se aproxima de Deus, quanto mais se aproximamos de Deus, mais se aproximamos das pessoas. E quanto mais se aproximamos das pessoas, mais se aproximamos de Deus. Assim comenta São Doroteu de Gaza, um abade. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la.
Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, desta sexta-feira, é um texto escatológico. A literatura toda do texto do Santo Evangelho, uma escatologia, mostrando a parousia para todos, chamando todos à conversão, para se converter e se preparar para a parousia. Por isso, assim, vemos essa escatologia no Santo Evangelho de hoje. O nosso Senhor Jesus Cristo começa argumentando sobre como aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé, e a mesma realidade acontecerá nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e viviam em festa. E quando Noé entrou na arca, então choveu o dilúvio e fez morrer a todos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a realidade nesta metáfora, em que fala nos dias em que Noé entrou na arca, essas pessoas, ninguém estavam preparadas para a parousia. Ninguém estava vivendo o amor e a caridade. Ninguém se converteram. E o tempo passa, cuidado, o tempo passa, a parousia chega. E por isso, vemos nesta metáfora, quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e morreu a todos. Está chamando todos à conversão, a se converter, a se preparar, a buscar verdadeiramente a Deus. E assim, nos dias de Ló, a mesma realidade de quando Noé entrou na arca. Que quando nos dias de Ló, as pessoas só viviam também como nos dias de Noé. As pessoas comiam e bebiam, viviam somente o divertimento e não viviam o amor e a caridade. Não buscava o amor a Deus, não amava o próximo. Mas quando Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre e morreu todos em Sodoma. E por quê? Porque ninguém se converteram, ninguém tinha amor e caridade, ninguém vivia a justiça. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nestas duas metáforas, na primeira falando dos dias de Noé e na segunda dos dias de Ló,
e vemos que está chamando todos que convertam e vivam a justiça. E assim vemos falando dos dias de Ló e dos dias de Noé. E assim acontecerá quando o Filho do Homem for revelado. Se converta, que todos os seres humanos se convertam. Por isso que está nesta perícope, acontecerá nos dias em que o Filho do Homem for revelado. É para todos se converter e fazer a vontade de Deus. E continuando, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la. Quem só vive os prazeres do mundo físico, não vive a justiça, o amor e a caridade. Por isso, depois, já na segunda parte, nós encontramos essas perícopes. 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. E por quê? Por que só um e o outro fica? Está chamando todos à conversão, para todos a estar em unidade e em fraternidade e a buscar verdadeiramente a Deus. E o Senhor, falando este texto escatológico a todos, os discípulos perguntaram ao Senhor: onde acontecerá isso? Vejamos bem o que o nosso Senhor Jesus Cristo responde. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os arbustres. O que é os arbustres? Arbustres, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje nós vemos os urubus, que onde tem algo morto, ali tem o urubu. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo responde: onde tiver o cadáver, aí há os arbustres? É para todos ver os atos que está agindo. Se está agindo na justiça, se preparar para a parousia, se converter. Cuidado, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Uma ofensa nos perdoaríamos muito mais fácil e não jogaríamos essa coisa para dentro do nosso coração. Temos que perdoar e cuidado para não jogar coisas para dentro do coração. No Santo Evangelho de hoje, deve nos interrogar mais profundamente sobre as consequências dos nossos atos, para repensarmos muitas atitudes que nós estamos tentando e possamos mudar o rumo da nossa vida. Mudar o rumo da nossa vida, perdoando, amando, vivendo a justiça, a misericórdia, segundo a misericórdia do Senhor nosso Deus. Estejamos preparados, estejamos perdoando, amando, sejamos justos, sejamos misericordiosos e busquemos verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos preparados, estejamos revestidos da Palavra de Deus, sejamos justos, sejamos misericordiosos e estejamos rezando uns pelos outros. Quando
presente.